paz de Deus, através do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, esteja com todos os ouvintes de Bible Respondes. Mais uma vez nós estamos aqui trazendo uma lição da CPAD. E nesse trimestre estamos falando sobre missões. E a revista desse trimestre tem por título Até os Confins da Terra. Estamos hoje adentrando a penúltima lição, que é a lição 13. E o nome dessa lição de hoje é O Propósito de Missões. Qual é o propósito de missões? Qual é a intenção? Qual é o desígnio? Vamos estar aprendendo um pouco sobre isso a partir de agora. Lição 13, 24 de dezembro de 2023. O propósito de missões. Textual. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me importa essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. A verdade prática diz, pregar o Evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. A nossa verdade prática está dizendo que pregar o Evangelho a toda criatura não é uma opção. Por quê? Porque quando Jesus deixou esse mundo, ele disse assim, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quando nós pegamos esse verbo, ele é um verbo de obrigação, ele é um verbo de imposição. Esse verbo está fazendo um mandamento. Ide, não é um pedido. Ide e agora pregai. Dois verbos que impõem, ide e pregai. Agora, muitas pessoas podem dizer, espera aí, mas a partir do momento que eu sou convertido, a partir do momento que eu sou um cristão, a partir desse momento eu sou uma pessoa livre. Exatamente, mas nós somos livres de quê? Nós somos livres do pecado. Mas nós somos servos de Cristo. Isso quer dizer que nós somos escravos de Cristo. Agora, você se entregou para ser servo de Cristo. A partir do momento que você agora passa a ser servo de Cristo, todos os seus propósitos, toda a sua vida agora pertence a Jesus. E agora ele te deixou um mandamento. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Fazei novos discípulos. E não é uma obrigação pesada, é algo que qualquer um de nós podemos fazer. E o textuário vem para corroborar essa verdade prática. Porque agora Paulo, ele sabia disso. Ele assimilou isso. E por isso que ele disse assim, se eu anuncio esse Evangelho, não é uma glória minha. E eu não vou me gloriar nisso. Por quê? Porque essa é uma obrigação que me foi imposta. Então ele assimilou isso. Ele agora sabia que era uma obrigação que ele tinha. E ainda ele vai mais além, ele disse, e ai de mim. Por que ai de mim? Porque é uma obrigação que eu tenho de fazer. As pessoas estão sedentas, as pessoas estão aprisionadas, e o mínimo que nós podemos fazer é mostrar para as pessoas que ela tem uma saída. Porque aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Agora, se nós podemos fazer esse bem, que é anunciar esse evangelho, as boas novas de salvação, e nós não evangelizamos, e nós não o fazemos, nós estamos então cometendo um pecado, nós estamos cometendo um delito. Por isso ele diz, e ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. Esse é o propósito da lição. Vamos estar vendo agora a nossa leitura bíblica para nós entrarmos na nossa introdução. A nossa leitura bíblica em classe está registrada no livro de Apocalipse, capítulo 5, do versículo 9 ao versículo 14. E cantava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de ver os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões e milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, riquezas e sabedoria, de força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e de todas as coisas que nele há a dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam, amém. E os 24 anciãos prostraram e o adoraram ao que vive para todos sempre. Qual é o propósito de missões? Vemos aqui na nossa leitura bíblica em classe. É fazer com que todas as pessoas saibam quem é que foi morto. Quem é
que não ficou morto, ressuscitou. Aquele que detém toda a honra e poder, aquele que merece toda a glória e toda a honra. O propósito de missões é evangelizar a toda a criatura. É por isso que aqui no livro de Apocalipse nós vemos que todas as criaturas, e diz, todos aqueles que estavam no céu, acima do céu, na terra e abaixo da terra, todos louvando ao Senhor. Sempre foi o propósito de Deus que o Evangelho chegasse a todo o mundo, para que todos um dia possam saber quem é esse Cristo ressuscitado. E através desse Cristo ressuscitado, eles tenham a escolha de poder servi-lo para ser livre, ou não servi-lo para ser condenado. Isso é o que diz a nossa Bíblia Sagrada. O propósito da Igreja de Cristo neste mundo é o de proclamar a mensagem de salvação até Jesus voltar. Claramente, a palavra de Deus nos mostra que a missão da Igreja envolve um propósito global, ou seja, a missão de pregar o Evangelho a cada criatura. Não importa a língua, a cultura ou o contexto econômico, cada pessoa deste mundo deve conhecer a respeito de Jesus e de sua mensagem de salvação. Esse é o assunto que estudaremos nesta semana. A nossa palavra-chave é propósito. E o que é um propósito? Um propósito é uma intenção, é um desígnio, é um projeto. E como um projeto agora, ele busca alcançar um objetivo, tem uma finalidade. Isso é um propósito. E o propósito de missões é exatamente isso, tem uma finalidade, que é evangelizar, levar essas boas novas a toda a criatura, para que todos possam conhecer o Salvador. Como nós vimos falando, como nós vamos debatendo durante todo esse trimestre, cada um de nós tem um propósito a cumprir. Cada um de nós tem um papel a fazer. Esse é o objetivo final, o propósito de cada cristão. E quando nós falamos sobre um projeto tem um alvo. Quando nós falamos sobre o projeto de missões, tem um público-alvo. E qual que é o público? Vamos ver aqui o nosso tópico que diz o alvo da obra missionária. O primeiro subtópico diz o fundamento da realidade salvífica. Numa leitura atenta do livro do Apocalipse, é possível perceber o propósito de Deus de redimir a humanidade desde o livro de Gênesis. Por exemplo, em Apocalipse 5, há o relato de uma grande multidão de pessoas redimidas pelo sangue de Jesus. Digno és de tomar o livro e de ver seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Isso aqui é o resultado produzido pela obra de Cristo no Calvário. Nesse sentido, anunciar essa realidade salvífica para todo ser humano é o alvo sublime de nossa missão. Quando nós falamos sobre um projeto, nós temos que definir alguns parâmetros. A primeira coisa que nós vemos é o fundamento. Então, nesse projeto missionário, nós temos um fundamento. Qual é o fundamento? O fundamento é Cristo. Cristo é o fundamento. Agora, o alvo da obra missionária deixa muito claro que é levar a Cristo a todos os homens, tribos e nações. Ou seja, não importa a classe social, não importa o gênero, não importa a raça, todo o ser vivente tem que saber quem é Cristo. Agora, para que todos possam saber quem é Cristo, nós que já somos salvos em Cristo, temos que anunciar esse Cristo, porque se nós não pregamos, eles não ouvirão. Há que haver quem pregue. Mas a quem está incumbido essa tarefa? A todos nós, que já somos cristãos. Cada um de nós podemos fazer a nossa parte. Não quer dizer que agora nós temos que sair do nosso ambiente. Nós temos que ir para outro país, nós temos que ir para o interior do nosso próprio país. Nós podemos evangelizar as pessoas aonde nós estamos. Agora, muitos podem dizer, espera, mas onde eu estou, todos já ouviram falar de Cristo, mas há uma grande diferença entre ouvir falar de Cristo e realmente conhecer a Cristo. E ele só pode conhecer a Cristo se tiver uma experiência com Cristo. E para ter uma experiência com Cristo, há que ter alguém que possa lhe mostrar como é ter essa experiência com Cristo. O nosso primeiro evangelismo começa através da nossa própria vida, do nosso próprio viver, do nosso próprio modo de agir. Se nós agirmos exatamente como o mundo está agindo, isso quer dizer
que não há por que haver uma mudança na pessoa que nós vamos querer estar evangelizando. Porque ela pode olhar para o nosso modo de viver, para o nosso modo de andar e falar, espera, por que eu preciso ser cristão se eu estou fazendo a mesma coisa que você? Evangelismo, salvação, é mudança de vida. Se haver um evangelismo e não haver mudança de vida, logo mais o propósito foi falho. Ou melhor, a evangelização foi falha. Porque aceitar a Jesus é mudar de vida. Então, o nosso evangelismo começa através da nossa própria vida. Todos nós podemos fazer, na verdade, não. Todos nós devemos fazer a nossa parte, porque, de novo, é uma obrigação. E o fundamento é isso, é levar a realidade salvífica, ou seja, é uma realidade a salvação através de Jesus Cristo. E isso nós vemos em todo o decorrer da Bíblia Sagrada. E o nosso subtópico 2, ele diz um propósito global. Em Mateus 28, 18 ao 20, a palavra toda traz a mesma conotação de alcance que encontramos em Apocalipse 5. Isso reitera o princípio universal de nossa missão. Nesse caso, pregar o evangelho a todos os povos para resultar em conversão de milhões de pessoas de todas as etnias é o propósito glorioso de Deus para a sua igreja. Essa noção de universalidade ou totalidade relacionada ao alcance do Evangelho nos responsabiliza como parte integrante desse poderoso e grandioso projeto de Deus, a obra missionária. Diante dessa assertiva, nosso dever básico é o de proclamar o Evangelho a todos os povos. O Evangelho, ele pode, ele deve e ele vai ser anunciado a todos os povos. Isso é um propósito global. E ele pode ser feito como? Primeiro, há pessoas que se entregam ao evangelismo, às missões, como foi, por exemplo, Paulo, ele foi chamado, ele foi escolhido, ele foi direcionado por Deus para fazer essa obra. Do mesmo modo que Deus, ele separou a Paulo, ele separou a Barnabé e outros, Deus ainda faz isso hoje, porque a obra é de Deus, e se é de Deus, é Ele quem faz. A obra de Deus nunca vai deixar de ser feita pelo capricho humano. Não. Deus, ele é Deus. Deus é soberano e ele faz as coisas como ele quiser fazer. Então Deus, ele separa pessoas para evangelizar. Agora, também mesmo quando nós não fomos separados para esse propósito exatamente com Paulo, ainda assim, nós devemos fazer a nossa parte, evangelizando onde nós estamos. E a palavra de Deus, ela vai alcançar globalmente. Por quê? A partir do momento que nós evangelizamos alguém, esse alguém, ele pode, às vezes, mudar para uma outra cidade, aonde ele também agora vai passar a fazer o que nós fazemos. Ele vai também passar a evangelizar onde ele está indo. Outra pessoa pode estar em uma viagem e nessa viagem ele também pode fazer o que nós fizemos por ele. Ou seja, o propósito global, que foi o que Deus quis que acontecesse, vai acontecer de uma maneira ou de outra. Ou Deus escolhendo alguém para levar o evangelho a um povo, ou mesmo na nossa parte, ou mesmo nós fazendo a nossa parte, evangelizando onde nós estamos, independente aonde quer que nós estamos, o evangelho vai passando de pessoa para pessoa, até que esse propósito global, ele seja terminado, ele seja alcançado. O tópico 2 dessa lição vem trazer-nos essa imposição, ou seja, pregar o evangelho, a responsabilidade de todo cristão. Como está à nossa disposição a levar o evangelho a todo mundo? Você sabia que a vinda do Senhor Jesus tem a ver com a execução dessa ordenança? À luz dessa grande urgência evangélica, o que temos feito em prol do reino de Deus? Temos formado os obreiros suficientes para cumprir a grande comissão? E os jovens crentes? Eles enxergam a grande urgência desse trabalho? Estamos prontos a dar a vida para essa grande obra? Essas perguntas contribuem para testarmos uma grande realidade, ou seja, se a igreja não atender ao apelo divino da grande comissão, se houver uma missão por parte de seus líderes, e se os crentes não dispuserem a ir ao campo, e se o mundo não receber o evangelho nessa dispensação da graça, haverá um duro juízo contra os cristãos. Agora, 2 pontos interessantes. O primeiro é que Deus, ele vai vir no tempo determinado, independente do que aconteça. Ou seja, se nós, os crentes, não fizermos a nossa parte, Deus vai fazer com que o seu evangelho seja pregado a todas as nações, independentemente. E ele vai vir em seu tempo determinado. Ou seja,
não está atrelada ao ponto de nós negligenciarmos e falarmos, não, eu não vou pregar o evangelho, assim vai demorar para que o evangelho chegue às outras pessoas, assim vai demorar para que Deus venha. Não, isso não vai acontecer. Deus é soberano e Ele faz as coisas da maneira com que Ele quer fazer. Ele vai fazer com que a obra seja executada. Se um não quer, ele está negligenciando, porque, de novo, essa é uma obrigação, uma responsabilidade de todo cristão. Obviamente, ele vai ser cobrado por isso, mas Deus vai levantar outro que o faça. Agora, a missão da igreja tem que ser colocada na cabeça de todo cristão, que ser um missionário não é simplesmente estar lá fora. Ser um missionário é uma obrigação de todos nós. Porque ser um missionário é fazer uma missão. E a nossa missão é uma: evangelização. Não importa onde, de novo, volto a frisar, não importa onde nós estamos. Não importa com quem nós falamos. Nós temos que fazer a nossa parte, que é evangelizar. Aos líderes religiosos, eles têm a responsabilidade de colocar isso na cabeça de todos os cristãos. Aqueles que já estão na igreja, aqueles que são novos convertidos. E também de colocar que cada cristão, além de poder fazer a sua obra, também pode se abrir a ser enviado ao campo missionário. Mas quem chama é Deus. Quem escolhe é Deus. Quem separa é Deus. Mas cada um de nós temos que estar aberto e cada um de nós temos de fazer a nossa parte. E o subtópico 2 diz, pois me é imposta essa obrigação. O apóstolo Paulo via a responsabilidade de pregar o evangelho como uma obrigação imposta a ele. A expressão ai de mim se não pregar o evangelho tem dois sentidos claros, a obrigação e a punição. O apóstolo estava consciente de que pregar o evangelho é uma obrigação que ensina privilégio, pois é a partir do que Cristo fez por nós. Nesse sentido, é um ato de obediência a Deus. Contudo, essa obrigação também leva em conta a punição em relação à recusa sistemática dessa obrigação imposta ao apóstolo. Ora, pregar o evangelho não é uma opção para o cristão, mas uma imposição divina. Agora nós temos dois contrastes, uma a obrigação e dois a punição. Levando em conta o que nós falamos no passado em ser cristão e tendo uma liberdade cristã, nós não podemos esquecer que, apesar da nossa liberdade cristã, nós temos uma obrigação de obedecer os mandamentos de Cristo. Não é porque nós somos livres em Cristo que nós agora podemos fazer o que queremos, porque a nossa liberdade cristã está atrelada à obediência de Cristo. A partir do momento, de novo, que nós nos entregamos a Cristo, nós então somos servos de Cristo. Assim nós estamos dispostos, o que nós falamos a partir do momento que é, eu sou servo de Cristo, então a partir desse ponto eu sou obrigado a seguir todos os mandamentos de Cristo. Vamos colocar em conta um escravo e um senhor. É exatamente isso. O escravo faz aquilo que o senhor pede sem perguntar por quê. Servir a Cristo não é diferente. Apesar da nossa liberdade cristã. Por quê? Porque agora foi uma escolha nossa, de que nós falamos assim, Cristo é o meu Senhor. Então, portanto, agora, todo o meu livre-arbítrio pertence a Cristo. Logo mais, eu não tenho um livre-arbítrio de mim. O meu livre-arbítrio é a escolha que eu tenho de ter a Cristo como meu Senhor. Então, se eu escolhi ter a Cristo como meu Senhor, logo mais agora, eu não tenho mais livre-arbítrio, a não ser obedecer a Cristo naquilo que Ele me manda fazer. Por quê? Se eu não obedecer os mandamentos de Cristo, logo mais eu não sou servo de Cristo. Ser servo de Cristo é exatamente isso, obedecer a Cristo naquilo que Ele nos ordena. E uma das suas ordenanças foi exatamente isso, pregar o Evangelho. Então isso primeiro, uma obrigação. Agora, qual que é o sentido de punição? Ok, logo mais então, nosso Senhor é um Deus que pune. A punição vem na não obediência. Por quê? Se você tem um mandamento, logo mais você coloca uma imposição e você diz, se você não obedecer esse mandamento, você vai perder de receber a premiação. Essa é a punição. Então nós já sabemos o que vai nos acontecer se nós não fizermos aquilo que está ordenado. Um exemplo,
Um pai diz para o filho, olha, você tem que passar de ano. Se você não passar de ano, você não vai receber um presente de final de ano. A punição de um crente é se ele faltar em obedecer ao Senhor, ou seja, a desobediência. Isso é em todo o âmbito da obediência a Cristo. Isso foi deixado claramente quando nós lemos as Santas Escrituras, que diz que quando o povo de Israel ele saiu do Egito para adentrar a terra prometida, eles tinham um mandamento a cumprir. Mas o escritor aos Hebreus diz que eles não entraram na terra prometida por causa da desobediência. Essa foi a punição. E isso está para todos os cristãos também nos dias de hoje. Se nós não obedecermos a Cristo em todos os seus mandamentos, nós não entraremos no reino de Cristo. Porque o reino é de Cristo, os mandamentos são de Cristo, as imposições são de Cristo. E assim ele faz como ele deve fazer, porque o reino é dele. A nossa responsabilidade é que todos precisam saber que Jesus Cristo ele veio ao mundo para salvar a todos que estavam perdidos. Será que nós não podemos fazer isso? Simples como é? Na verdade, qual é a nossa disposição? Se nós estamos dispostos a servir a Cristo, nós então estamos dispostos a também falar de Cristo. E a conclusão diz: há um propósito divino quanto a proclamar a mensagem de salvação ao pecador. Não podemos então desviar 1 milímetro desse santo propósito. De fato, evangelizar não é uma opção. Pelo contrário, é uma imposição divina como resultado do que o Senhor Jesus fez em nossas vidas por intermédio do Espírito Santo. Portanto, preguemos a boa notícia para todo pecador em qualquer lugar em que ele se encontrar. Esse é o mais nobre e sublime propósito da Igreja de Cristo. Evangelho significa boas novas. Será que, para pensar, todas as vezes que nós temos algo de bom que acontece nas nossas vidas, o que nós queremos fazer? Falar para todo mundo que algo bom aconteceu nas nossas vidas. Isso é do ser humano. As coisas ruins ninguém quer falar, mas as coisas boas as pessoas querem sempre estar falando. Aconteceu algo de bom. Evangelho é isso. Se é uma boa nova, o que nós vamos fazer então é anunciar a boa nova. Olha, eu era perdido, mas agora eu fui encontrado. Jesus me encontrou. Isso serve para todos, porque mesmo aqueles que, como eu, nascemos no lar evangélico, obviamente, quando nós temos que tomar essa decisão, nós temos que fazer essa escolha quando nós passamos da inocência para a consciência. É uma escolha de todo o mundo. Eu não tinha Cristo, agora eu tenho. Ou melhor, eu só ouvi falar de Cristo, agora não. Agora eu sei quem é, porque eu tenho uma experiência com Ele. E essas boas novas que nós, como cristãos, nós temos que anunciar. E, de novo, não é uma opção. É uma obrigação. Que Deus venha abençoar todos nós. E, de novo, vamos continuar orando para todos os missionários que estão ao redor do mundo, estão nesse campo minado, e não somente aqueles que estão lá fora pregando o Evangelho, nós também vamos evangelizar, fazer a nossa parte, porque foi um mandamento que Deus deixou para todos nós chamados cristãos. Amém.